Corrigindo esses exercícios aqui, ó, em cada item determine a medida de x indicada. Então a gente tem que determinar, ó, as medidas de x aqui nesses triângulos, tá? Tem 4 exercícios. Então, olha só. Quando a gente estava estudando lá o teorema de Pitágoras, né? Para a gente poder determinar a medida de um lado, a gente precisava ter pelo menos 2, né? Então, assim, não poderia ser um valor x aqui, né? Eu tinha que ter um número, outro número, e aí eu descobri o outro lado. Aqui agora, né, utilizando as relações trigonométricas, a gente não precisa disso. Se você tem o ângulo, se você tem um ângulo, né, qualquer ângulo aqui dentro, fora o ângulo reto, né, qualquer ângulo diferente do ângulo reto, e um lado, um número, né, só um número, você já consegue descobrir um dos outros dois, certo? Então aqui, ó, a gente tem que descobrir esse valor de x. Primeiro, vamos identificar o que é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto, então este é a hipotenusa. O cateto oposto está sempre oposto ao ângulo que a gente está estudando, né? Nesse caso aqui só tem um ângulo de 60, então o cateto oposto é ali. E o adjacente é o que está junto do ângulo, que no caso é o x ali, certo? Então a gente tem o valor do cateto adjacente e da hipotenusa. Qual que é a relação trigonométrica que a gente utiliza que estude cateto adjacente e hipotenusa? O cosseno. O cosseno relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Então a gente vai calcular o cosseno de 60, que é o ângulo que a gente tem ali. Então, cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí você vai lá na tabela dos ângulos notáveis, né? Ou você se lembra que o cosseno de 60 é meio, vale 1 sobre 2. Então você substitui o cosseno de 60 por 1 sobre 2. O cateto adjacente aqui, ó, vale x e a hipotenusa vale 26. Então, meio é igual a x sobre 26. Aí você faz a multiplicação em cruz. 2 vezes x dá 2x, 1 vezes 26 dá 26. Aí esse 2 que está multiplicando x, ele passa dividindo 26. Vai ficar 26 dividido por 2, que dá 13. Então, o x aqui, ó, vale 13 centímetros. No próximo exercício, ó, a gente tem esse triângulo retângulo ali. Vamos identificar os elementos, ó. A hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto, ó, ou o lado maior. Essa é a hipotenusa. O cateto oposto aqui, ó, a gente só tem o ângulo de 30, então o cateto oposto é o 16. E o adjacente, o que está junto do ângulo, é o x. Aí os valores que a gente tem aí é do cateto oposto e do cateto adjacente. Aí a gente se lembra qual que é a relação trigonométrica que estuda o cateto oposto e o cateto adjacente. A relação é a tangente, né? A tangente relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Então a gente vai calcular a tangente de 30, ó, que é o ângulo que a gente tem ali. Aí você se lembra, né, qual que é a tangente de 30, ou você vai lá na tabela, né, dos ângulos notáveis e olha. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto, ó, é 16 e o cateto adjacente é x. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a 16 sobre x. Aí você faz a multiplicação em cruz. X vezes raiz de 3 dá x raiz de 3. 3 vezes 16 dá... Só indiquei ali, né? 3 vezes 16 é 48. E aí, ó, ficou igual a x vezes a raiz de 3. Aí essa raiz de 3 que está multiplicando x, eu vou passar ela dividindo 48. Aí vai ficar 48 dividido por raiz de 3. A gente poderia parar aqui já. Mas não é interessante que você deixe uma raiz quadrada no denominador. Então a gente faz o quê? A boa e velha racionalização. Racionaliza. Multiplica tudo por raiz de 3, em cima e embaixo. 48 vezes a raiz de 3 dá 48 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, 48 raiz de 3 sobre 3. Divide número com número. 48 dividido por 3 dá 16. Então, x é igual a 16 raiz de 3 centímetros. Ok? Então, medida aqui do cateto adjacente, que é o x,
16 raiz de 3 centímetros. Próximo exercício aqui, ó. Temos aqui a hipotenusa, né, ó, oposta ao ângulo reto, maior lado ali a hipotenusa, que é o 22. Temos o cateto oposto, né, ó, oposto ao ângulo aqui, que é o x. E temos o cateto adjacente, que é sempre o que está junto do ângulo. A gente tem, né, os valores do cateto oposto e da hipotenusa. Então, qual que é a relação que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Seno, né? Ó, o seno é o que relaciona cateto oposto e hipotenusa. Aí a gente vai calcular o seno de quem? De 45 graus, né? Ó, que é o ângulo que a gente tem aqui. Então, quanto que vale o seno de 45? Você vai lá na tabela trigonométrica e olha. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale o cateto oposto? O cateto oposto vale x. Quanto que vale a hipotenusa? 22. Então, x sobre 22. Aí você faz a multiplicação em cruz. 2 vezes x dá 2x. 22 vezes raiz de 2. 22 raiz de 2. Aí, ó, você passa esse 2 que está multiplicando x dividindo o 22 raiz de 2. Aí vai ficar 22 raiz de 2 dividido por 2. Divide número com número, 22 dividido por 2 dá 11. Então, 11 raiz de 2 centímetros, tá? Bom, temos aqui agora, ó, um triângulo, né, dois triângulos na realidade, formando aí uma forma geométrica, né? Esse exercício já é um dos exercícios que assustaria, né, as pessoas já. Os outros ali, como são exercícios um pouco mais mecânicos, né, todo mundo ia tirar de letra. Mas esse daqui, eu acredito que já ia ter aí uma dificuldade para resolver. Mas é simples. Primeira coisa que a gente tem que descobrir neste triângulo para a gente conseguir resolver é que assim, nesse triângulo aqui, ó, se você esquecer esse triângulo aqui e só pensar naquele dali, ó, você vai ver que só temos uma medida. A gente só tem a medida de x ali, não é? Ó, só tem a medida de x. Se você esquecer esse triângulo dali e pensar nesse, a gente só tem a medida do 18. E a gente precisa ter pelo menos duas medidas, né? Uma medida numérica e uma medida que a gente quer descobrir. Então aqui, ó, para ficar bom para os dois triângulos, é interessante que a gente descubra esta medida aqui do meio, né? Vamos descobrir ela então? Então, ó, eu vou chamar ela de y, sendo y a medida do cateto oposto ao ângulo de 60. Onde que está o ângulo de 60? Tá aqui. O cateto oposto a ele é este segmento aqui que a gente quer descobrir. Então, vamos calcular aí o seno de 60 nesse triângulo. Então, eu chamei de y este segmento aqui, ó. Tá? Esse segmento aqui do meio, o segmento do meio, eu chamei de y. Então, a relação do seno é o cateto oposto, ó, em relação ao 60 aqui, o cateto oposto, que é esse segmento que eu chamei de y, e a hipotenusa, que é o que está oposta aqui ao ângulo reto, que vale 18. Então, seno de 60 é igual a y sobre 18. Quanto que vale o seno de 60? Você vai lá na tabela dos ângulos notáveis e olha, raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 18. E aí você multiplica isso em cruz. 2 vezes y dá 2y, 18 vezes raiz de 3 dá 18 raiz de 3. Aí passa esse 2 que está multiplicando y dividindo. Vai ficar 18 raiz de 3 dividido por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Então, esta medida aqui, ó, é 9 raiz de 3. Justamente o que a gente descobriu aqui. Essa medida do meio vale 9 raiz de 3. Agora a gente consegue descobrir o x. Porque aqui, ó, agora a gente vai olhar neste triângulo aqui. Então a gente tem a medida da hipotenusa também, ó, que está oposta aqui ao ângulo reto. Agora isso aqui vai ser a hipotenusa. E temos aqui o cateto adjacente, né, ó, que é o que está o x aqui. Então a relação que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa é o cosseno. Aí a gente vai calcular o cosseno de 30, né, ó, porque agora o ângulo aqui é 30. Então o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente é o que está junto do ângulo aqui, ó, que vale x, né? E a hipotenusa é o valor desse segmento aqui, que é o que a gente descobriu agora, ó, 9 raiz de 3. Então, x dividido por 9 raiz de 3. Aí você multiplica em cruz. 2 vezes x vai dar 2x. Raiz de 3
9 raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Vai só indicar ali. Aí você multiplica sempre número com número, raiz com raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E o 9 você copia. 2x é igual a 9, raiz de 9, né? Aí a raiz quadrada de 9 é exata, que vale 3. Então, 2x é igual a 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27. 2x é igual a 27. Aí você passa esse 2 que está multiplicando x dividindo 27. E vai ficar, então, 27 dividido por 2. 27 não dá um número exato dividido por 2. Então, você pode deixar assim. E também não dá para a gente simplificar. Então, o x vale só 27 sobre 2, tá? Quando acontecer isso, não precisa simplificar. E se você quiser saber os valores racionais, né? Você bota aqui a raiz de 2 na calculadora, divide e você vai ter o valor numérico.